Olá pessoal, tenho uma informação importante para compartilhar. Estamos à beira de grandes mudanças globais, então é hora de ficar atento. Estamos caminhando para um mundo dividido entre o Ocidente e o Oriente, e os Estados Unidos estão próximos de aprovar uma lei que poderá expulsar não apenas o TikTok, mas todas as empresas chinesas do país. As redes sociais estão se tornando uma questão de segurança nacional prioritária. Isso marca o fim de uma era de relativa paz e indica que estamos adentrando um período pré-guerra. Se você ainda não compreende totalmente o que está acontecendo, não se preocupe. Vou explicar tudo neste vídeo, então fique ligado. Vamos lá! Sejam bem-vindos ao canal Unlimited. Talvez alguns de vocês subestimem o poder das redes sociais, pensando nelas apenas como simples aplicativos, mas vamos explorar o alcance disso juntos. Atualmente, os Estados Unidos contam com cerca de 170 milhões de usuários no TikTok. Isso significa que mais da metade dos americanos estão ativos nessa plataforma. É importante entender que ao instalar um aplicativo de mídia social, como o TikTok, concordamos com os termos de serviço e política de privacidade, concedendo permissões para acessar informações do nosso dispositivo, como localização, contatos, câmera, microfone, galeria de fotos e outros dados. Esses aplicativos coletam uma variedade de informações sobre nós, desde o que assistimos até o que compramos, o que nos permite traçar um perfil detalhado de cada usuário. Por incrível que pareça, o TikTok pode ter acesso a mais dados e informações sobre os americanos do que qualquer agência de inteligência ou espionagem, incluindo o FBI. Isso significa que o TikTok pode ter uma compreensão profunda da população dos Estados Unidos, algo que nem mesmo o FBI possui. E então, qual é o problema disso? Bem, para os Estados Unidos, o grande empecilho é que o TikTok é uma empresa chinesa. Isso significa que ela está sujeita às leis e regulamentos do governo chinês. O ex-presidente Trump até tentou forçar a venda do TikTok, mas o governo chinês vetou. Agora, pare e pense. Qual é a probabilidade de todos esses dados, todas essas informações, estarem armazenados nos servidores da China? Considerando que todas as grandes empresas chinesas precisam ter membros do Partido Comunista Chinês em seus conselhos de administração, é seguro dizer que o governo chinês está profundamente envolvido. E olha só, na Casa Branca, você não encontrará ninguém com o TikTok instalado em seus celulares. Não é à toa que Trump e Bolsonaro discutiram a proibição do governo brasileiro de usar a rede, para evitar vazamentos de informações confidenciais para a China. E agora, a decisão mais importante está nas mãos do presidente Biden. Ele já afirmou que, se o projeto de lei chegar até ele o sancionará imediatamente. Então, tanto a esquerda quanto a direita dos Estados Unidos votaram a favor deste projeto de lei, com 352 votos a favor e apenas 65 contra. Então não adianta politizar isso, é um consenso geral. Agora, o projeto de lei segue para o Senado e muito provavelmente será aprovado lá também. Os Estados Unidos entenderam que a questão já não é mais sobre esquerda ou direita quando se trata da China. Não há viés quando se trata dela. Quem está acompanhando o cenário geopolítico mundial percebe que estamos nos encaminhando para uma possível terceira guerra mundial. A OTAN está mobilizando 90 mil soldados, o que indica uma possível guerra contra a Rússia. Se isso acontecer, será terrível, especialmente se a OTAN entrar em conflito com a Rússia. A situação está se complicando. A China já deixou claro que pretende invadir Taiwan novamente, que conta com a proteção americana. Além disso, temos Israel lutando suas próprias batalhas no Oriente Médio. Os eixos estão formados, os pequenos conflitos já existem. É apenas uma questão de tempo até que tudo isso exploda e cada aliado escolha seu lado. Os Estados Unidos estão se preparando para isso pois a Guerra Fria já começou. Agora entenda essa narrativa. É uma disputa para dominar a narrativa e proteger dados. As empresas chinesas serão expulsas dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da China já criticou publicamente os Estados Unidos por praticarem bullying. Muitos estão detonando os americanos por isso, incluindo jovens americanos que são totalmente anti-América, mesmo usando o TikTok. E eu diria que há duas coisas importantes nisso tudo. Primeiro, não faz sentido a China se indignar, pois eles foram os primeiros a considerar redes sociais e cultura americana como questões de segurança nacional. Todas as empresas de mídia digital americanas estão bloqueadas na China, praticamente desde sempre. Recentemente, o cinema tem sido alvo de bloqueios, especialmente em relação aos filmes de Hollywood. É difícil lembrar qual foi o último filme da Marvel, por exemplo, que foi permitido ser exibido lá. Acho que foi Vingadores Ultimato há 5 anos atrás. Isso nos faz pensar. Os Estados Unidos estão tentando oprimir a China, mas a China faz isso há muito mais tempo. Você já percebeu como é quando se controla o conteúdo que a maioria das pessoas consome diariamente? Isso influencia o discurso popular, molda opiniões e até decide eleições. É algo que acontece o tempo todo. Se você usa o TikTok, provavelmente já se viu preso em certas bolhas, onde o algoritmo continua a te mostrar conteúdos semelhantes, mesmo que você não queira mais vê-los.
Isso nos leva a pensar sobre como o controle da informação pode ser poderoso e influente. Comigo isso acontece no TikTok. E você, utiliza o TikTok? No entanto, acabo ficando preso em certas coisas que não estou interessado em ver. Não curto, não sigo, mas ainda assim continuo recebendo esse tipo de conteúdo. É surreal como isso acontece. Isso nos leva a refletir. Se a Guerra Fria, de 1947 a 1991 foi em grande parte motivada pela corrida espacial e tecnológica, a corrida atual é sobre o controle de informações, narrativas e influência cultural. Quem detém esse controle está no topo. Essa é a nova Guerra Fria. A narrativa dos Estados Unidos versus a narrativa da China, a narrativa de Israel versus a do Hamas, a narrativa da Ucrânia versus a da Rússia. É perceptível que bolhas estão se formando com algumas pessoas defendendo um lado e outras defendendo o outro. Isso acontece porque estão presos nessas bolhas. Em muitos casos, isso nos leva a crer que em breve, estaremos vivendo em um novo mundo. Eu tenho a percepção que no futuro os aliados dos Estados Unidos não poderão mais comprar nada da China, e vice-versa. O mesmo acontece com a Rússia. Precisamos torcer para que, caso uma guerra estoure, o Brasil não seja afetado. Afinal, somos muito importantes para a economia global, sendo o maior exportador mundial de soja, milho, café, carne bovina, carne de frango, laranja e diversos outros alimentos. Estamos na posição de fazendeiro do mundo. Quando a guerra contra a Ucrânia explodiu, o Ocidente pressionou o Brasil para interromper as relações comerciais com a Rússia, mas mantivemos nossa posição. Chegará um momento semelhante com a China em breve, porque dependemos muito das importações da China. Eles são nossos principais compradores e representam quase 20% da população mundial, cerca de 1,5 bilhão de pessoas. Isso pode ter um grande impacto no Brasil. É importante entender que estamos vivenciando um período histórico, com grandes mudanças geopolíticas à frente, incluindo regulações em mídias sociais e aplicativos. Gostaria de saber a sua opinião. Está com medo de perder seu TikTok? No Brasil, acho que isso não vai acontecer, mas o que você pensa sobre o cenário pré-guerra mundial? Compartilhe nos comentários o que você acha disso tudo. Agradeço por assistir a este vídeo um pouco diferente, onde discutimos o cenário político e econômico global. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais curiosidades. E eu conto com você no próximo vídeo, então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Qualquer um dos nossos vídeos pode ser uma dica valiosa para você. E mais uma vez, estamos juntos nessa jornada. Obrigado por assistir e até a próxima.